E hoje a gente vai falar de um tema bastante legal, bastante interessante, que é sobre a drenagem linfática, né? Eu vou procurar falar mais da drenagem linfática manual, mas a gente sabe que também tem a drenagem linfática que é feita com alguns equipamentos, ok? A gente vai ver um pouquinho sobre a história da drenagem linfática, quando que ela surgiu, quem foi que trouxe toda essa questão da drenagem linfática, de onde ela veio, né? Como que ela funciona, por que que ela faz bem, por que que ela não faz bem, ou quando ela não faz bem, os benefícios, as indicações, as contraindicações. Também a gente vai ver se é uma massagem, que é uma das massagens, né, que a gente tem vários tipos, mas a drenagem entra nessa questão das massagens. Então, se é uma massagem que dói, e se não dói, por que que não deve doer, né? Como que é feita a pressão da drenagem linfática e muito mais. Bem, para começar, eu gostaria de dizer para vocês que, como a gente falou assim, são vários tipos de massagem, né? A gente vai ter uma live só sobre isso, sobre massagens. Mas eu gostaria já de dizer que a drenagem linfática, ela é sim um dos tipos, uma das variáveis, uma das variantes de um tipo de massagem. E você sabia que a drenagem, que as massagens, né, se existem vários tipos? Então, tem uma massagem ou tem massagens que trabalha com a questão do músculo, né, que é aquela massagem que é mais forte, né, então que ela mexe mais com a questão dos músculos. Tem outra massagem que trabalha mais com a região somestésica, que é uma região que trabalha ou que ativa mais um sistema límbico que fica lá no nosso cérebro. E essa do sistema límbico, essa da região somestésica, é uma massagem específica para uma determinada coisa. A gente não vai entrar em detalhes sobre cada uma delas, porque a gente vai focar hoje mais na questão da drenagem. Então, entre essa da região somestésica, que é bem suave, que praticamente mal toca na pele, e entre essa que mexe com a questão muscular, que mexe realmente, que você vê mexer na pele, tem então a drenagem linfática que fica entre essas duas proporções ali, né? Nessas duas formas de se fazer. E você sabe que a drenagem linfática, a gente também pode se auto-aplicar? A gente pode sim fazer drenagem na gente mesmo, desde que a gente saiba exatamente o que está fazendo. A gente vai ver depois lá no fundo, quando a gente vai conversar sobre os efeitos, por que faz bem e por que não faz bem, a gente vai ver que se for feito da forma errada ou no sentido contrário, ao invés de nos ajudar, ela pode nos prejudicar. Então, bastante cuidado, fiquem até o final para a gente realmente perceber o que é a drenagem linfática, o que ela é capaz de fazer com a gente e como a gente pode se beneficiar ao máximo com isso. Bem, a drenagem linfática é uma massagem que foi criada lá em 1932 por um casal dinamarquês que era a Astrid e o Emil Volder. Por isso também que existe um método de drenagem linfática que se chama o método Volder, porque tem então exatamente o sobrenome desse casal, que era então Astrid e o Emil Volder. E eles então, foi desenvolvida lá na Alemanha, e eles já tinham uma bastante experiência com outros tipos de massagem. E o Emil Volder, ele era médico, ele era sociólogo e também era um filósofo. Ou seja, sempre que eu trabalho a questão dessas terapias, eu gosto bem de frisar isso. Que geralmente quando a gente estuda algo que vem da área científica, o que a gente percebe? Que a pessoa nunca vem de uma única área, né? No caso do Emir, por exemplo, ele fez medicina, ele fez sociologia, ele fez filosofia, então são pessoas que estudam bastante, né? Então não é simplesmente, vai lá e inventa uma coisa, né? E a Astrid Volder, ela estudou naturopatia lá em Berlim, então também era uma pessoa que estava voltada, assim como ele tinha medicina, ela tinha parte da naturopatia, né? Então eles juntavam muito esses dois ensinamentos, né, da medicina, da questão bem também alopática, mas também dessas questões bem que vinha da natureza, de como atender a pessoa como um todo. Então é isso. Então, esse casal, o Emir e a Astrid, eles observavam que os pacientes que eles atendiam, como eu falei, eles também atendiam com massagens, com alguns tipos de massagens, eles começaram a perceber que
dos seus pacientes, eles apresentavam edemas nos gânglios linfáticos, principalmente nos gânglios do pescoço. Porque eu não sei se vocês sabem, ou se, né, as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento do sistema linfático, mas a gente tem os gânglios linfáticos em várias partes do nosso corpo. Por isso que eu gosto de dar aula, porque com os alunos a gente aprende muita coisa. E num dos cursos de drenagem, enquanto eu estava explicando sobre essa questão dos gânglios linfáticos, onde se localizavam, um dos alunos falou, então o gânglio linfático sempre fica nas dobrinhas. Aí eu falei, como nas dobrinhas? Né? É porque realmente fica, então, fica bem nessa lateral aqui, fica na região do pescoço, onde a gente faz o movimento, fica nas axilas, fica atrás do joelho, fica na virilha, na frente do cotovelo, atrás do joelho. Então, realmente, onde que tem as dobrinhas é onde mais tem os gânglios linfáticos. Então, esse casal, eles começaram a perceber que nessa região, principalmente na região do pescoço, esses pacientes, eles apresentavam edemas, ou inchaço, né? Edemas são inchaços. E que naquela época, 1932, quando eles estavam trabalhando com isso, o sistema linfático era um grande tabu ainda dentro da medicina. Era uma coisa ainda intocável, porque não era muito estudado, não era muito conhecido. E foi ali que eles se estimularam, então, a estudarem mais profundamente. Como o Emir, ele já tinha formação na área da medicina, também facilitava muito, porque ele tinha todo o conhecimento, tanto do sistema linfático, sistema circulatório, todos os sistemas, né, porque na medicina se estuda muito isso, né? Então, eles começaram a estudar de uma forma bem profunda a questão da drenagem linfática, junto com os pacientes que eles atendiam. E eles tiveram, então, a partir do momento que eles começaram a manipular ou a estimular esses gânglios linfáticos nos pacientes deles, eles começaram a perceber que cada paciente que eles drenavam também apresentava uma melhora bastante significativa, né? Tanto nos edemas como no quadro geral deles. De se hidratar, a drenagem linfática trabalha com água, com os líquidos do corpo, mas para ativar muito a drenagem linfática a gente precisa se hidratar bastante. E principalmente quando a gente fala, a gente acaba soltando mais os líquidos, né? Olha que lindo, gente. Eu tô adorando os comentários. Um beijo! Então, a drenagem linfática, ela é uma das inúmeras funções fisiológicas da linfa. E a linfa, por isso, drenagem linfática, que vem de linfa, a linfa é um líquido transparente que fica logo abaixo da pele, né? Então, é um dos líquidos mais superficiais que a gente tem no organismo. E esse sistema linfático, então, ele tem como objetivo principal drenar, filtrar e reconduzir todo esse líquido intersticial. Intersticial é porque fica entre as células, né? Então, ele movimenta esse líquido e ele leva de volta para a circulação sanguínea. Então, e a gente vai ver em seguida que quando a gente faz a drenagem linfática, ou quando a gente recebe a drenagem linfática, a gente não trabalha só com o sistema linfático. A gente trabalha com o sistema circulatório, com o sistema nervoso. A gente vai ver logo daqui a pouquinho o porquê e o que a gente pode estar movimentando, o que a gente está podendo melhorar com tudo isso. Então, voltando para a questão do método, o método Volder, que foi criado, então, por esse casal, foi o primeiro método que surgiu. Então, método Volder é o primeiro método de drenagem linfática que surgiu. Depois, surgiram outros, que a gente chama de variantes, né? Pessoas que fizeram o curso com esse casal, aprenderam como trabalhar com o sistema linfático e criaram, de novo, seus próprios métodos. Então, logo em seguida veio o método Fold e o método Leduc, que também foram pessoas que usaram seus nomes para estar colocando, então, nesses métodos que eles criaram. Depois deles, também, daí vai vindo, né? Fizeram com aquele casal, aquelas outras pessoas e um vai passando o curso para outro. E depois disso, surgiram muitos outros métodos, né? Muitos deles com o nome das pessoas que estão criando, sendo que a maioria dos métodos que foram criados depois saiu um pouquinho do foco mais de medicinal, mais terapêutico e começaram então a trabalhar mais voltados para a questão da estética.
Não que não seja boa, mas seria bom a gente sempre estar trazendo as duas questões juntos, né? Principalmente se a gente está bem com a gente mesmo, se a gente está bem com o nosso corpo, independente do tamanho que eles tenham, a gente vai estar bem também da saúde, também de uma maneira geral. Então, como que é feita a drenagem linfática? Essa drenagem linfática, ou a drenagem linfática, ela é feita com pressão suave, lenta e sem movimentar muitos músculos. Não sei se vocês lembram lá no começo quando eu falei que tem um método que manipula o músculo. E isso, essa massagem que movimenta o músculo é mais a relaxante, a terapêutica, entre outras que a gente tem. Na drenagem linfática, sempre então vai ser suave, lenta e não tão lenta, mas no movimento que não movimente e que não tenha muita pressão. Sempre a drenagem linfática vai seguir o trajeto da linfa, ou que a linfa faz para o sistema linfático. Como que a gente sabe disso? Só pensando para onde que vão os líquidos. Não precisa drenar para baixo o meu braço? Para onde que vai sair o líquido? Ele não tem como sair pela mão. Então a gente sempre tem que fazer no trajeto que vá levando então para um desses pontos, desses gânglios. Os gânglios linfáticos, eles são como se fossem bolinhas que eles ficam espalhados pelo nosso corpo, né? Eu já dei alguns exemplos, né? Como aquele aluno que falou que fica nas dobrinhas, né? E também nos cursos, para as pessoas poderem gravar isso, eu sempre dou um exemplo assim. Imagine que em determinadas épocas do ano, a gente perde muito cabelo, né? Então, o que acontece? Você vai tomar banho, você lava o seu cabelo e começa a cair o cabelo no chão do banheiro. Você toma banho, vamos supor que você lava o cabelo 3 vezes na semana e você não limpa, vai ficando, vai enchendo, tem os ralos, você vai enchendo os ralos, vai enchendo de cabelo até o momento que ele fecha. Quando ele fecha, o que vai acontecer? A água vai subir e vai transbordar, né? Vai passar por alguns processos que vai transbordar. Então, a drenagem linfática, os gânglios, eles são como se fosse o ralo do nosso banheiro. De vez em quando a gente precisa ir lá e tirar os cabelos dali, né? Limpar esses ralos. O estímulo dos gânglios linfáticos faz exatamente esse trabalho de limpar os ralos, de tirar aquele excesso que está ali de líquido, para deixar que o líquido então ele flua de uma forma mais normal, mais natural. Quando a gente faz então a drenagem linfática, a gente precisa conhecer muito bem. Por quê? A gente trabalha não só com o sistema linfático, mas a gente trabalha também com o sistema circulatório e várias partes do nosso organismo. Quando é dado um curso de drenagem linfática, é estudado então cada um, tanto desses gânglios, tanto desses órgãos que estão pelo sistema linfático, como também de todo o sistema corporal, inclusive sistema respiratório, sistema reprodutor, todos eles, porque vai influenciar em todo o corpo da pessoa. E dentro da drenagem, se você fizer do lado contrário, ao invés de você ajudar a pessoa, ao invés de você ser ajudado, você pode ser prejudicado. Eu tenho um exemplo aqui, meu inclusive. Vocês sabem que eu conheço do que eu estou falando, eu dou curso de drenagem linfática, mas também eu sou atendida com drenagem linfática. Apesar de que a gente pode se auto-aplicar, a gente pode fazer o processo na gente mesmo, mas a gente também precisa do outro, né? E eu gosto também, adoro receber também a drenagem de outra pessoa, a massagem de outra pessoa, fazer essa troca de energia também. E um belo dia eu estava precisando, eu estava achando, eu vou fazer uma drenagem linfática, e fui numa pessoa que eu não conhecia muito o trabalho dela, mas eu sabia que ela trabalhava com drenagem linfática, trabalhava com terapias, então eu confiei que a pessoa saberia fazer a drenagem linfática. Me deitei lá tranquilamente e quando deito numa maca, eu procuro relaxar, deixar a pessoa fazer o trabalho dela. Só que ela começou a fazer uns movimentos muito estranhos e eu comecei a ficar preocupada. E aí eu falei pra ela assim, escuta, eu quero drenagem linfática. Ela falou, mas eu tô fazendo drenagem. Eu falei, tá, mas esse movimento aí não é assim, esse movimento é o contrário. Aí ela me disse assim, eu detesto saber atender terapeuta por causa disso, elas sempre querem se meter no trabalho da gente. Aí tá, fiquei quietinha, né, e aquilo tava me incomodando. Falei, tem alguma coisa errada nesse negócio, tem uma coisa muito errada. Bom, eu levantei da maca, depois de 1 hora de drenagem linfática, tomei a minha água, fui para minha casa e comecei a sentir umas coisas muito estranhas.
Moral da história, eu desenvolvi uma cistite, né? Por quê? Foi feito de uma forma, ao invés do líquido sair, ao invés de eu drenar o líquido, fez o efeito contrário. Então, assim, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, às vezes a gente cai em mãos erradas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ir, então, em pessoas que realmente saibam o que estão fazendo, que fizeram um curso sério. A drenagem linfática, ela estimula, então, todo o sistema imunológico, o sistema nervoso, e por isso, ela também é uma massagem que é tranquilizante, é relaxante, é analgésica, né? A gente, geralmente, numa drenagem linfática, a gente sente um soninho, ou a maioria das pessoas acabam dormindo. Por ser esses movimentos, então, suaves, um movimento mais lento, relaxante, e por ele estar fazendo realmente esse processo de trabalhar o sistema nervoso, trabalhar o sistema circulatório. Então, a gente vai sendo trabalhada em todos os sentidos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das finalidades. Para que serve? Ou para que a gente vai buscar uma drenagem linfática? Muita gente busca drenagem linfática, ou uma das finalidades é de realmente estar fazendo a redução de edemas, né? Outra, eu não vou explicar um por um, porque senão eu vou levar 3 dias até falar a live toda. Mas então, a redução de edemas, né, que são aqueles inchaços que a gente tem no corpo, ele estimula, então, toda a regeneração, a defesa dos tecidos, aumenta a diurese, a eliminação das toxinas. Então, um bom método quando a gente quer fazer uma desintoxicação, seja de alimento, seja de alguma coisa que a gente... até mesmo, a gente vê muita gente procurando a drenagem depois do final do ano, porque a pessoa bebeu um pouquinho mais. Então, para ajudar a eliminar todas as toxinas que estão ali no nosso fígado, no nosso rim, etc. Também a drenagem linfática é muito boa para as questões de cicatrização. Então, qualquer tipo de cicatrização, ela vai auxiliar. Não é que assim, vou fazer a drenagem e vai cicatrizar imediatamente, mas ela vai auxiliar muito nesse processo. Ela auxilia muito na questão da circulação sanguínea, do sistema nervoso. Então, por isso que também ajuda a acalmar, a pessoa se sente mais tranquila. Auxilia muito na questão do metabolismo. Então, fazer todo o processo de metabolização de todo o organismo. Tem um efeito sobre o tecido muscular, sobre a pele. Então, vai ajudar muito quando a gente fala em cicatrização, em pele, às vezes a pessoa diz assim, a questão de acne, de espinha, também auxilia. Outro ponto bastante importante é a questão funcional, né? Estético, funcional. Porque como ajuda na eliminação, no amolecimento de aderências, ele também tanto ajuda nas cicatrizes, como também na questão da celulite. A drenagem tira completamente a celulite? Não, mas ela pode matar a celulite de fome. Por que isso? Porque a celulite, ela é uma bolinha de gordura. E essa bolinha de gordura, ela é alimentada por líquidos. A partir do momento que a gente tem um excesso de líquido, a gente também vai ter mais celulite. Quando a gente diminui os líquidos, a gente vai diminuir a celulite. Então, não é que a drenagem tira a celulite, mas ela mata a celulite de fome. E quanto menos alimento essa célula tiver, ou essa massa tiver, menos vai ter. Então, por isso que é boa, ou por isso que ela faz a diminuição da celulite. Uma outra questão também, que às vezes as pessoas dizem assim, vou fazer drenagem para emagrecer. Não é que a drenagem vai emagrecer. O que a drenagem faz? Ela reduz o edema. Então, à medida que a gente diminui esse edema, esse inchaço que a gente tem no corpo, vai realmente dar a sensação, ou vai auxiliar realmente, principalmente na redução de medidas, né? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a atender uma das interagentes, ela vinha num processo de tentar emagrecer, fazia dieta, mas ela tinha muita festa, era uma empresária que saía quase toda noite, tinha jantares e tal, então fica um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente começou com a drenagem e depois de um tempo ela veio me dizendo que a roupa dela estava diminuindo de tamanho. Então ela falou, as roupas que eu tinha já não cabem mais. Ela reduziu 2 números nas roupas. Na balança ela não percebia muito a diferença, mas nas roupas sim. Então por quê? Porque realmente, como diminui esse edema, esse inchaço, então diminui também
o tamanho da gente, né? Por isso que diminuía então o tamanho da roupa, né? A numeração das roupas delas. Então a gente está falando do sistema linfático e o que movimenta então? A gente trabalha na drenagem linfática com aquele líquidozinho transparente que se chama linfa. E a linfa, ela tem uma cor assim, é incolor, né? Não tem cor, ela é incolor, e ela fica bem abaixo da superfície da pele, logo abaixo, bem entre as células. E se vocês quiserem lembrar disso, é quando a gente dá um cortezinho, que não seja muito profundo, a primeira coisa que sai do corte é um líquidozinho branco. Né? Antes mesmo de sair sangue, sai aquele líquidozinho branco. E aquele líquidozinho branco que é a linfa. E ele está em todo o nosso corpo, em todas as células do nosso corpo. E quando ele sai da pele, ele logo coagula. Então, ele faz então essa coagulação dos vasos linfáticos e ele apresenta então uma composição bastante semelhante, muito parecida com a questão do plasma sanguíneo. Porém, ele não possui as células sanguíneas. Ele é um pouco diferente, então. Ele tem a semelhança, mas não é a mesma coisa que as células sanguíneas. Para que então a gente estava falando das indicações, né? Às vezes eu começo a falar e depois eu vou e volto, mas o que acontece, para que é, como é indicado, para que é indicada a drenagem linfática? Então, a maioria das vezes, uma das maiores indicações da drenagem é para a retenção de líquidos do organismo, ou então para eliminar os líquidos que estão retidos no organismo. É a primeira ou uma das questões que a gente mais percebe quando a gente recebe uma pessoa para fazer a drenagem. Para que você quer? Porque eu estou com muita retenção hídrica, ou estou com muita retenção de líquidos. Minhas pernas estão muito inchadas. Eu estou me sentindo muito inchada. Então, isso é uma das indicações, né? Porque ela vai realmente eliminar ou vai diminuir essa questão dos líquidos do organismo. Mas ela melhora muito a questão da circulação sanguínea, alivia dores, também é indicada para celulite, por aquilo que eu falei, obesidade. Então, a pessoa está no processo de querer emagrecer, a drenagem é uma dos métodos de massagem que mais vai auxiliar. É muito utilizada e é muito indicado, tanto para pré como para pós-cirurgia, então principalmente cirurgia plástica. Quem faz cirurgia plástica e faz drenagem em seguida, o que faz o processo como é indicado, o sucesso ou os benefícios dessa cirurgia vão ser muito melhores. Também é indicado para a questão de varizes. Vocês lembram que a gente falou que é bom para a questão circulatória? Então, também a questão de varizes é muito bom e é muito indicado durante e após a gestação. Então, quando a gente está grávida, geralmente também a gente retém mais líquidos e além disso, ele auxilia muito no relaxamento. Porque quem já ficou grávida sabe que a gente tem, às vezes, dores inexplicadas no corpo, até porque o bebê vai crescendo, vai compactando mais os órgãos, vai afinando muito a questão do espaço interno e vai dando dor na lombar, vai dando dor aqui, e a drenagem linfática ajuda muito também nessa questão de alívio de dores. Também não só na questão da gestação, mas também em outros casos de dores musculares. Porque como ela ajuda na questão do relaxamento, a pessoa relaxando também vai diminuir as dores. Em questões de pernas cansadas, também é bastante indicado. Uma outra indicação seria tanto para pré como para pós-menstrual, que também é aquele período que retém mais líquidos, né? Que a gente fica mais inchadinha, para edemas e linfaedemas, para a questão hídrica, então, de uma maneira geral, né? Que é a retenção, então, desses líquidos, para acne, para artrite, para artrose, porque vai fazer todo o movimento, então, desses líquidos. E tanto a artrite como a artrose, elas se localizam geralmente nas juntas. E quando a gente mexe com a drenagem linfática, a gente faz os líquidos fluírem melhor e vai passar melhor, então, vai drenar melhor essas juntas, né? Para facilitar, então,
inclusive as dores que causam essas questões de artrite, artrose, etc. Para musculatura tensa também é possível fazer a indicação e tá auxiliando. E para quem tem, então, a circulação, um problema circulatório de forma comprometida, ou que esse retorno, então, circulatório comprometido. Eu falei antes que a drenagem linfática ela tem muitas indicações, mas que ela também tem algumas contraindicações. E o que a gente vai ver? A gente tem as indicações várias que a gente já comentou, além de outras que eu não comentei, mas as contraindicações a gente tem dois tipos, uma absoluta e uma relativa. As relativas, elas são aquelas que podem ser feitas, então eu posso fazer a drenagem linfática, mas apenas ou por indicação médica, ou por alguém que seja muito responsável e saiba o que está fazendo. E as absolutas, a contraindicação absoluta é aqueles movimentos ou para aquelas pessoas ou para aqueles casos que não podem ser feitas. Dentro das relativas, ou seja, aquelas que vêm ou por indicação médica ou por aquelas pessoas que você vai procurar um profissional e ele vai saber, eu posso fazer ou eu não posso fazer, até onde eu posso ir com a drenagem linfática e até onde eu não posso ir. Ou você é um caso que pode receber a drenagem linfática ou você é um caso que você não pode receber a drenagem linfática. Isso são as relativas. Então, que casos são esses? Primeiro, quem tem câncer e que foi diagnosticado e já foi tratado. Então, pode fazer? Dependendo do caso, pode fazer. Então, lembrem que aqui são que pode, talvez possa, talvez não. Inflamações crônicas, né, dependendo do caso, pode ou não. Tratamentos realizados anteriormente, quer dizer, quando já teve uma trombose, uma tromboflebite, mas que já foi tratada. A questão de asma brônquica, insuficiência cardíaca congestiva, hipotensão arterial. Hipotensão é a pressão baixa, hipertensão é pressão alta. Então, a hipotensão, quem tem a pressão muito baixa, quem tem distonia neurovegetativa e para as pessoas que têm hipotireoidismo. Então, todos esses que eu falei agora são aqueles casos que a gente pode fazer, mas tem que ter o depende do lado, tá? Depende se. O hipertireoidismo, isso. Então, tem bastante que ter cuidado quando se pode ou não fazer. Quando que a gente não pode fazer? Ou seja, aquelas contraindicações que são absolutas, não pode ser feito. Neoplasia, ou seja, câncer, né, de qualquer origem. Quando a pessoa foi diagnosticada com câncer, naquele momento ela não pode fazer. Ela precisa fazer o tratamento que ela está indicada para fazer. Não é indicado para fazer nesses casos. Ou em todos esses casos que eu vou falar. Por que não pode fazer? Porque a gente trabalha com o sistema circulatório e sistema linfático. Vocês lembram quando a gente falou que a gente vai mexer com todos os líquidos, a gente vai mexer com toda a parte do sistema circulatório? Então, a gente vai estar movimentando todos esses líquidos. Então, a gente pode não só estar prejudicando, como a gente pode estar piorando o caso da pessoa, nesses casos que eu estou falando, então, de câncer, inflamações agudas. Então, no auge da inflamação não pode fazer. Em caso de trombose, em casos de cardiopatia, então problemas ligados ao coração, e inflamações agudas, como por exemplo, pneumonia, febre, tudo que está de forma mais então aguda, na hora que está apresentando. Sempre que vocês forem procurar por drenagem linfática, peguem um profissional que seja capacitado, um profissional que tenha feito um curso sério, porque você vai buscar algo para melhorar. Então, você nunca vai querer algo que vai te prejudicar. Então, não só isso da drenagem, mas em outras terapias. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, cuidem a maca em que vocês estão deitando. Procurem sempre um profissional sério. A drenagem linfática, ela não dói. A partir do momento que você tem dor, não é drenagem linfática que você está recebendo. Então, a drenagem linfática, ela tem pressões lentas, suaves e relaxantes. Sempre cuidado com, fazer muito rápido, eu tenho pouco tempo, faz menos, né? Mas faz de uma forma correta. A linfa, ela está localizada logo abaixo da superfície da pele, então não precisa fazer força para fazer a linfa.
Se você fizer força, você vai pegar o sistema só circulatório, o sistema linfático não vai pegar o sistema muscular. Uma pressão que causa dor, ela vai romper os vasos e vai formar aqueles hematomas, aqueles roxinhos, e que pode estar trazendo, então, complicação para o caso das pessoas, do paciente ou de quem for. Então, não dói a drenagem linfática. Uma outra questão que pouco se fala dentro da drenagem linfática, mas é uma das coisas que eu abordo muito no curso, é do quanto é possível a gente tratar questões emocionais com a drenagem linfática. Por quê? É uma massagem sutil. O líquido é uma coisa flexível. Tudo que é flexível vai tratar coisas sensíveis. Então, a água é maleável, é flexível e as nossas emoções são assim também, né? A gente não consegue pegar uma emoção, mas a gente consegue tratar essa emoção. Como a gente vai fazer isso? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito possível trabalhar desde das questões intrauterinas. No curso de drenagem que eu costumo dar, ou que eu costumava dar, eu abordo muito isso e eu treino as pessoas para que elas possam estar auxiliando os pacientes, ou então, como eu costumo chamar, os interagentes, né, nessas questões, então, emocionais. Porque ela vai tratar, então, desde as questões intrauterinas. É muito comum, quando a gente está fazendo drenagem linfática, que as pessoas tragam informações de quando elas eram pequenas, ou comecem a falar principalmente de sua mãe. Então, por isso a gente tem que ter bastante cuidado, tem que ter habilidade para estar desenvolvendo, então, essa terapia também com as pessoas. Em resumo, o que a gente sabe, o que a gente vê da drenagem linfática? A gente viu, então, primeiro, que a drenagem linfática ela foi desenvolvida por um casal que deu o nome à primeira terapia de drenagem linfática, que é o método Volder, né? Eles tinham já experiência, então, em massagem, só que por estímulo dos próprios pacientes que traziam aqueles edemas, aquelas inflamações que eles começaram a observar, eles foram, então, atrás de descobrir o que estava funcionando, o que podia fazer para desenvolver, para melhorar esses pacientes, e foi a partir disso, então, que apareceu o primeiro estudo sobre o sistema linfático, que até então era um tabu, né, na época, em 1932, e começaram a estudar, e a partir disso, então, que surgiu a drenagem linfática. Depois, então, que veio o método Fold, o método Leduc e muitos outros que têm o nome geralmente o nome de quem criou, né, e tem vários, inclusive, com o nome de mulheres. A drenagem, então, ela oferece sempre o fluxo da linfa, que vai de acordo com o movimento do sistema circulatório e sempre vai desembocar em uma das válvulas que a gente chama, né? Que é num dos locais onde a gente tem, então, esses gânglios linfáticos. Sempre é feita de forma suave, lenta, sem muita pressão, né? E sempre agindo de forma muito superficial na pele da pessoa. Nunca atingindo profundamente aonde a gente tem o sistema muscular, os músculos, né? E lembrem-se, a drenagem ela não pode romper vasos, então ela não pode dar edemas. Quem dá edema é quando a pessoa faz uma pressão muito forte. Mesmo as massagens, quando a gente falar das massagens, a gente vai comentar sobre isso, mesmo as massagens estéticas, que são mais fortes, elas não devem deixar a pessoa roxa. Então, tudo que deixa roxo, porque está rompendo vasos e está criando hematomas, e isso pode trazer algumas complicações. E drenagem linfática não dói. Se você está fazendo drenagem linfática e que está causando dor, ou se você está recebendo uma drenagem linfática e que está sentindo dor, isso não é drenagem. Pode ser qualquer coisa, mas drenagem não é. Então, fiquem atentos também com isso. É isso então, gente. Agradeço de coração, né, todo esse carinho de vocês por estarem aqui comigo até agora. Um beijo para cada um beijo para minha família que eu vi aí, as carinhas também, para os meus amigos, meus ex-alunos, muita saudade, muita saudade. Um beijo, gente, até mais!